Vamos falar aqui sobre empreendedorismo hoje, vamos falar sobre negócios e vamos começar ouvindo aqui a Juliana Dolenk, falando sobre coisas que ninguém te fala sobre o empreendedorismo. Vocês sabiam que 80% das pequenas empresas do Brasil fecham antes de completar um ano? E desses 20% que sobraram, 60% fecham antes de completar 5 anos. Isso é o cenário do empreendedorismo no nosso país e eu não estou inventando, esses dados são do IBGE. Acabei de sair de uma palestra com um dos cofundadores da Americanas, o fundador da Buscapé e um dos diretores da Submarino. Abordaram esse tema da importância do fluxo de caixa para a sobrevivência das empresas. E é sobre isso que eu queria falar aqui. E abrir um parênteses só sobre esses dados, que muito provavelmente eles estão considerando também empreendedores por necessidade e não só empreendedores por opção. Aí quando a gente fala de quem está empreendendo por necessidade, é óbvio que essa pessoa não vai ter fluxo de caixa. Por isso... Uma pausa. O assunto fluxo de caixa com Americanas é tipo aprender o assunto furto de galinha com lobo, tá? Porra, vamos aprender um fluxo de caixa com a rapaziada da Americanas, né? Como é que você tem um fluxo de caixa? Não pagando o fornecedor, né? Mas tudo bem, né? Não vou são aspas fortes minhas, são farpas minhas, né? É o cara que fraudou 40 bilhões deve ter de responsabilidade. Pô, deve ter mesmo. Deve ter mesmo. E não foi preso, tá? E tá aí até hoje. Então, se não foi preso é porque não foi julgado. Então, é porque é inocente, segundo vocês, né? Segundo a galera, que se não foi julgado é porque é inocente. Isso que esse meu vídeo aqui é para quem está empreendendo por opção, por livre e espontânea vontade de seguir esse caminho do empreendedorismo. Eu sou empreendedora, tenho meu próprio e-commerce de skincare asiático e eu sou formada em administração internacional. Eu fiz 3 anos de administração no Brasil e 1 ano fora. Durante a minha faculdade eu aprendi muito, né, sobre gestão financeira, sobre fluxo de caixa, mas assim, gente, ninguém chegou para mim e falou que isso é a coisa mais importante, é o mais importante quando você está começando, e talvez por isso que o empreendedorismo seja de fato muito cruel. Vou explicar para vocês. A maioria das pessoas pensa que a gente precisa de uma quantidade X de dinheiro, né, para empreender. Então você vê quanto que custa aí para abrir o seu próprio negócio e você acha que tendo esse dinheiro tá tudo bem, porque aí você vai começar a vender os seus produtos ou os seus serviços, já vai estar com o negócio montado e com o dinheiro que vai vir dessa venda, você vai reinvestir no seu negócio e vai crescer organicamente. Porque a conta, gente, não é essa. Antes de empreender, muito provavelmente você precisa de 2, 3 vezes mais do que o valor necessário para o seu empreendimento, porque você precisa de gordura de caixa, você precisa de um dinheiro para queimar, porque muito provavelmente você vai errar muito no começo do seu negócio, você precisa de caixa para conseguir sobreviver. E digo mais, à medida que o seu negócio vai crescendo, você vai precisando injetar mais dinheiro, porque, por exemplo, você tem uma loja de roupas, aí você começou a vender muitas roupas, você precisa comprar mais estoque. Só que não é só o estoque que você precisa comprar mais, você vai precisar comprar mais caixa, mais sacola, talvez você precise contratar um funcionário a mais, tudo isso ao mesmo tempo. Então, por mais que você esteja faturando e você esteja ganhando dinheiro, a sua loja tá dando certo, você precisa ter essa gordura de caixa para conseguir investir nessas coisas a mais. E eu olho para isso. Isso daí, mano, é que isso é muito básico, isso é muito fundamental. Isso aqui é o papo que a gente dava sobre você fazer aula do Sebrae, que isso é a primeira aulinha básica do Sebrae, assim. Então é o seguinte, quanto é que custa você abrir... Eu não vou ler os comentários do chat, tá? Não, vocês estão falando maldade. Qual que é a parada? Você abrir uma empresa. Custa R$1.000 pra abrir um ponto. Pô, beleza. Custa R$1.000 pra eu fazer, sei lá, pagar um funcionário por mês. Custa R$1.000 pra eu fazer o estoque. Então custa R$3.000. Né? Então, se eu fizer R$3.000, eu tô no 0 a 0. Não, né? Porque você vai ter a grana que ela vai continuar saindo da sua empresa e sai grana pra cacete. E a grana, às vezes, ela tá num lugar, eu gosto de brincar isso daí, quando eu tô falando de finanças sobre empresa, né? Tanto aqui como na Falecida, eu falava assim, o dinheiro, às vezes, ele fica num lugar meio etéreo, que parece que ele nunca para na sua mão, né? Então, às vezes o dinheiro seu que ele entra, ele já sai tão rápido que você nem vê, né? É o famoso fluxo de caixa, você precisa de dinheiro pra girar, né? Capital de giro, né? O seu negócio, ele vai precisar de dinheiro pra girar, e às vezes ele não fica no caixa da sua empresa tempo suficiente pra você se manter. E é muito aí que as pessoas quebram, né? Às vezes a empresa tá ganhando dinheiro, a empresa ela tá rendendo, ela tá tendo ali, né, faturamento,
Porém, o custo que você teve para você fazer a parada girar, para acontecer, ele é tão alto que você não se paga no médio e longo prazo. Isso é muito maluco, né? O capital de giro, às vezes, você precisa aprender a fazer essa conta muito bonitinha. Eu trouxe um vídeo aqui falando só sobre isso, mas às vezes a gente não entende o quanto que a gente precisa para gerar uma parada, né? Você pensa assim, vai custar 80, eu vou gastar, sei lá, vou ganhar 100, então beleza, então tem 20 que sobra. Pô, beleza, então eu sei que eu posso guardar isso. Só que no mês seguinte vai ter 90, como é que eu mantenho o meu caixa? Como é que eu consigo fazer com que eu tenha um caixa gordo para poder fazer a coisa girar? E muitas empresas, aqui ó, isso aqui as empresas não falam, é isso que as pessoas não falam quando a empresa é pequena, o custo é bem maior. Conforme você compra coisa em quantidade, o custo médio do produto diminui, é muito difícil. E assim, é justamente o que fez, por exemplo, durante a pandemia. Muita empresa às vezes roda no 0 a 0. E isso é muito difícil, né? Mas esse papo para negócios físicos ou digitais, entra na mesma regra, ter esse caixa todo? Óbvio, óbvio. Gente, isso aqui é para negócio no geral, não é uma coisa que é só digital ou física. Pensa, seu negócio físico ele tem um custo também. Quanto é que custa, por exemplo, para você mandar todas as encomendas? Quanto é que custa para você ter um empacotador? Quanto é que custa para você ter caixa? Quanto é que custa para você ter caixa para empacotar o seu produto? Quanto é que custa para você ter o seu aluguel? Quanto é que custa para você ter alguém que trabalha com você? Tudo isso, mano, é custo. Quanto é que custa o fornecedor que te vende o produto para você fazer? Tudo isso, se não tá na sua conta do que vai girando, né? E você precisa ter dinheiro, às vezes, que é o dinheiro para girar a empresa. Isso é muito louco. Que as pessoas não pensam, assim. As pessoas acham e mantêm muita empresa no 0 a 0. Quando, na verdade, você precisa meio que um dinheiro que ele fica girando, né? Para você poder operar. E o que sobra, o mínimozinho que sobra, é o que você vai ter de lucro. Entendeu? E olhe lá, né? Lucro que vai pra caixa, que você vai ter que segurar. Isso que a gente não falou de reserva de emergência. Isso não falou de uma série de outras medidas que são muito cautas de se ter e que muito empreendedor não tem. Muito empreendedor roda no pelo, né? Ele roda no 0 a 0. O que ele gasta, ele ganha, né? Tipo, o que ele ganha, ele gasta. Na equação contrária, né? Esse vídeo daqui é um oferecimento da Já Vendeu, plataforma para você vender mais por WhatsApp com um vendedor de inteligência artificial 100% autônomo, perfeito para o seu negócio nunca precisar parar. Venda aos domingos, venda à noite, venda na madrugada. Você consegue aumentar em até 3 vezes as suas vendas e lembrando que 78% das pessoas compram de quem responde mais rápido. Com a Já Vendeu, você garante que você possa focar nas partes mais importantes do seu negócio e as vendas ficam por conta de um vendedor de inteligência artificial configurado que responde como você, completamente otimizado e que te ajuda a focar no que importa. Usa o cupom EDSON10 no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. De volta pro corte. Então isso é muito difícil, mano. Dado de 80% de empresas que fecham, e cara, eu tenho certeza que a grande maioria delas não é porque o negócio era ruim, mas provavelmente aconteceu alguma coisa que essas empresas não conseguiram e não tinham caixa para se sustentar, para seguir. Às vezes não eram nem empresas que estavam dando errado, você entende? Elas só precisavam de uma gordurinha a mais para conseguir seguir. Inclusive, no início da palestra foi o que eles falaram sobre a própria Americanas e sobre o Buscapé. Estourou a bolha da internet lá nos anos 2000, essas empresas só não morreram porque eles tinham captado dinheiro. Esse foi o fator responsável pela sobrevivência deles. Tinham caixa para conseguir respirar. Isso não significa que você precisa de uma quantidade enorme de dinheiro, mas significa que, independente do tamanho do teu negócio, para que ele tenha longevidade e você consiga sobreviver às adversidades, você precisa de uma certa gordura que seja aí proporcional aos seus custos e ao seu volume. Porque não tem, gente, determinação, sangue no olho, resiliência no empreendedorismo, consiga ganhar dos boletos que a gente tem para pagar na empresa e a gente não consegue. Conta aqui se vocês já pensavam nisso ou não. Beijo! Esse aqui ele é o mais básico do 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 básico. Mas isso aqui é bizarro. Aqui, ó. Juliana, você falou tudo. Eu montei uma loja de roupas e não durou um mês por conta do fluxo do caixa. Estudei muito sobre o funcionamento de giro da coleção marketing, tá? Perguntar, mas ninguém falou sobre isso. Posso comprar 10 peças e sair uma e mesmo assim eu precisar de outro capital pra trazer mais coisas pra minha... Pô, isso aí que a gente não tá entrando no fator de, tipo assim... falando como auditor contábil, se o seu preço de venda não for quase o dobro do seu custo pra produzir, você vai se ferrar com outras despesas. Cuide bem do fluxo de caixa de vocês. Isso que a gente tá falando... olha esse cálculo daqui que eu vou falar pra vocês. Eu tô reduzindo muito isso, tá, gente? Mas pensa assim, ó. Você comprou essa pedrinha branca pra vender, certo?
Olha a maluquice. Olha que, putz, isso aqui vai ser cruel, tá? Você é um vendedor de capinha de celular, né? Melhor do que pedrinha branca. Tu comprou uma capinha de celular do iPhone 17. Pô, o iPhone 17 tá na moda. Beleza, então você vai comprar, né, 100 capinhas de iPhone 17 pra vender. Então, o que você pensa como dono de um negócio? Se eu vender 100 capinhas de celular de iPhone 17, eu tenho retorno, né, o quanto que eu gastei. Certo? E aí eu fico no lucro, né? Com um pouquinho, com a minha margenzinha de lucro pequenininha ali, com o portei aqui da China, né? Isso daqui e tudo mais. Beleza. O que acontece? Em um ano, a Apple vai lá e lança o iPhone 18. E automaticamente você já tem esse produto daqui, ele tá defasado. E as 100 capinhas de celular que você tinha pra vender, você não conseguiu vender em um ano. Você vendeu 70 capinhas de celular. E aí o que acontece? Agora as pessoas estão comprando o iPhone 18. E aí você precisa do quê? Pô, se o cliente chegar lá e falar assim, pô, Charlinho, eu preciso aqui de capinha pro iPhone 18. Eu não tenho capinha de iPhone 18. Eu tenho aqui do iPhone 17. Fala, não, velho. 17 não tá mais com nada. E aí quem vai comprar a capinha de iPhone 17 olha pra você e fala assim, ó, eu tenho o iPhone 17, mas pô, essa sua capinha aqui que você tá cobrando R$10 tá cara. Eu preciso ser mais barato. Lá ali do lado tá vendendo mais barato. Ou ninguém mais quer comprar. Então você precisa fazer o quê? Pô, você vai morrer com aquele estoque de capinha de iPhone 17 ou você vai precisar queimar aquele estoque do iPhone de capinha do iPhone 17? E você precisa comprar as capinhas para o iPhone 18, porque senão você não tem produto para vender. Se você não tem caixa, você não tem capital para girar o seu negócio morre. Entendeu? Morre. E é isso. Mas em quanto tempo elas serão vendidas? Qual será a estratégia? O preço vai reduzir se eu não vender? É isso aí. Você entendeu? E aí, automaticamente, você vai precisar de mais dinheiro para injetar, para comprar as capinhas de iPhone 18, que é o capital de giro, que é o dinheiro que vai fazer a sua empresa girar. Então, você não é que você vai... A gente tem esse reducionismo, né? Isso é papo de... É o Thiago Nigrismo cultural, né? Ah, compra água para vender água no farol. Não é isso, né? Não é isso, né? Que parece muito simples, né? Eu vou comprar 100, vou vender 100 e minha vida vai ser ótima. Pode ser para água, pode ser para bombom. Pode ser pra uma coisa simples, mas quando você vai para artigos mais complexos, a coisa vai piorando, né? E é uma coisa que às vezes a gente vive num contexto, né? Num mundo onde a gente não entende as coisas que mesmo a gente consome. Então, por que vocês acham, por exemplo, que a Zara tem 2 saldões por ano? Por que você acha que existe a Black Friday? A Black Friday é muito isso, né? Eu tenho... Pô, vou dar um exemplo pra vocês do porquê que existe Black Friday, do que existe Zara, com uma coisa que eu aprendi na prática. Eu fui de atlética, vocês sabem disso, né? E eu organizava jogos universitários. E atlética, eu sempre falo assim, é o melhor exercício sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios, sobre gestão de empresa, sobre esportes. Atlética é um lugar onde você, com 20 anos, toca um negócio gigantesco. Então, pra você ter uma ideia, por ano eu chegava a passar na minha mão, chegava a faturar, sei lá, coisa de R$300 mil com coisa de atlética, assim. Porque era muito dinheiro. Muito dinheiro, tá? Coisa de organização de jogos, evento, compra de cerveja, tudo mais. Isso que a nossa atlética era considerada uma atlética nanica, tá? Penso uma atlética grande de verdade. Mas vamos explicar aqui o que acontecia. Eu comprava camiseta e aí, olha que doideira. A gente comprava as camisetas, casacos e coisas para os jogos. Mas normalmente a gente fazia a camiseta e os casacos para 2020. Na época era 2008 ou 2009. Beleza, então eu comprei lá 100 camisetas pra 2008, pra vender pra galera. A gente vendia 70. Sobravam 30. E aí as pessoas nos próximos anos não queriam comprar a camiseta antiga, queriam comprar nova. E aí a gente comprava mais 100 novas, vendia, sobravam mais 20. E quando a gente ia ver, o espaço pequeno que a gente tinha da nossa atlética, que era uma casinha, ela já não comportava mais a gente. Porque a gente olhava e a gente falava assim, mano, a gente tem 50 camisetas velhas aqui, que a gente não tá conseguindo vender e ela tá ocupando espaço que as camisetas novas tomariam. O que a gente pode fazer? Pô, quanto que custou essa camiseta quando a gente comprou? Pô, ela custou R$5, né? E a gente tá vendendo a 8, 9. Pô, vamos tentar vender a 5. Se a gente não consegue vender a 5, a gente vai assim, pô, precisamos fazer uma queima de estoque aqui. Porque pra mim, é mais barato que essa camiseta saia daqui do meu espaço
do que ela fique, porque ela tá me ocupando espaço e eu não tenho mais espaço. E essa falta de espaço tá sendo cara pra mim. Então a falta de espaço, ela tá sendo cara pra mim porque eu vou ter que alugar um espaço pra colocar essas camisetas. E agora vamos pensar pra quem trabalha numa escala muito grande, que trabalha com 10 mil camisetas, com 20 mil camisetas, com quem trabalha com bolinha de tênis, o cara que vende milhares dessa daqui. O espaço físico, ele é muito caro, então você precisa fazer o quê? Vamos queimar. Então a gente vendia essas camisetas às vezes mais barato do que o custo que ela tinha sido pra gente, entendeu? Então a gente vendia ela muito mais barata do que a gente tinha pagado elas, mas por quê? A gente já tinha, em alguma medida, tido lucro com aquelas camisetas e a gente precisava de dinheiro pra girar as próximas coisas. O Tobias tá bagunceiro hoje, gente. Não podemos dar moral pra ele, não. Vocês entenderam o ponto que eu tô falando? Então, assim, às vezes você ter um estoque ali que tá parado, eu tenho essas 1000 coisas aqui paradas, não é bom pro seu negócio. Porque você tá perdendo a coleção nova. E eu vejo muito isso, muito lojinha pequena que se compromete comprando uma porrada de coisa e aí depois não consegue vender porque tá esperando ter o lucro do dinheiro que gastou. E quando vai entrando a coleção nova, ela vai ficando meio perdida nas ideias, né? Tipo, né? O que eu faço agora com o meu estoque, com a coisa que tá rolando? É o caso da capinha de celular. Pô, você vai morrer com as suas capinhas de iPhone 13 ou você vende elas muito barato pra se livrar delas, pra ter dinheiro, pra poder girar o seu negócio, pra poder trazer uma coisa nova que vai trazer lucro, que tem o interesse das pessoas. Então, é muito difícil isso, assim. Se você não tiver essa visão de negócios no que você tá vendendo, você tá ferrado. Empreendedorismo no bolo de pote. Né? É importante você... Eu gosto de falar que essa simplificação do empreendedorismo o vai vender água no farol que você vai ficar milionário. Tipo assim, calma. Você vai fazer conta de padaria, funciona. Sem conta de padaria, não. Troca de estação pra quem vende roupa, complicado. Exato. Quem vende roupa, cara, assim, você tem que ter um lucro muito grande por peça num momento muito curto. Então você vai ganhar muito dinheiro numa janela de tempo pequena. No médio prazo, você vai quase que empatar a conta. E no longuíssimo prazo, você vai ter um prejuízo. Você precisa se livrar. Porque senão você vai morrer com aquilo. Então pensa quem comprou 1000 camisetas long line, que tá super fora da moda. Como é que você vive com isso? Você vai ficar pra sempre? Vai ficar 10 anos tentando vender long line quando as pessoas não compram mais? Quem comprou um monte de sapatênis pra vender? Então assim, é foda, velho. É foda. Não é fácil ter lucro, assim. É difícil. E você precisa contemplar exatamente todas essas movimentações, senão, mano, senão você se ferra. E sem o fluxo de caixa, você tá na merda, né? Sem você ter dinheiro pra gerar o seu negócio, você tá na merda. Então todo varejo é assim, exatamente. Todo varejo é assim. Você precisa ter dinheiro pra gerar o seu negócio. Então às vezes não é nem reserva de emergência que você tem ali. O dinheiro que tá parado é o dinheiro pra você trabalhar. Só que, de novo, é uma equação muito complexa, né? Pra quem acha que é só vender água no farol. Um cliente que faça assim, eles vendem 30% dos produtos com prejuízo para vender os outros 70% no lucro e manter tudo no azul. Empresa de 700 milhões de lucro. Então o cálculo tem que ser preciso. Exatamente. Exatamente. Cara, isso é muito louco. Isso que, podia entrar em negócio aqui de, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas Sony e Microsoft durante muito tempo, elas operavam no prejuízo. Elas vendiam console no prejuízo porque elas iam ganhar no lucro do jogo. Então, assim, olha que jogo arriscadíssimo, né? Tipo assim, ó, eu vou gastar pra ganhar no futuro. Eu vou gastar agora pra ganhar no futuro. Pra você fazer isso, você precisa ter dinheiro, não tem como, né? Você não consegue fazer essa estratégia se você não tiver um capitalzinho ali pra você poder gerar seu negócio, né? Então, quando você for pensar o seu negócio, não pensa só no que você tem pro agora, né? Pensa que você vai precisar pro amanhã também. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9h30 da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir o vídeo que vai estar aqui do lado. Valeu!